A recaída é sempre a maior preocupação da família e do dependente de substâncias também. E o assunto do nosso vídeo de hoje é sobre estratégias para evitar uma recaída. Nesse vídeo eu vou falar 10 estratégias que você pode usar para evitar uma recaída. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. E antes de ir para o nosso assunto, eu convido você a se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações. Assim você será avisado quando for postado um vídeo novo aqui no canal. Parar de beber ou usar qualquer tipo de droga não é o bastante para se manter sóbrio. É importante saber algumas estratégias para seguir sem recair. E é importante também saber qual o caminho a seguir, para você não ficar sem rumo, sem saber o que fazer. Às vezes a pessoa para de usar, mas fica perdido, como se não soubesse por onde começar a viver sóbrio. Primeiro, porque em muitos casos a pessoa nem estava vivendo, nem sabia o que era viver sóbrio, estava apenas vivo. E uma das razões mais comuns que temos para uma recaída é a pessoa acreditar que basta parar de usar droga ou a droga de sua preferência, ter força de vontade, determinação, que ele não vai recair. Infelizmente, apenas isso não é o suficiente. Algumas pessoas pensam que recair é quando a pessoa que é dependente passa um mês sem usar e aí ela recai. A recaída acontece quando a pessoa está um período de 6 meses a 1 ano em recuperação e volta ao mesmo padrão de uso. Aqui no canal eu tenho um vídeo onde eu falo sobre a recaída. Assista que você vai entender melhor a recaída. A recaída é diferente do lapso, que é uma volta rápida ao uso, mas a pessoa logo entra em recuperação novamente. Diferente da recaída, que além da pessoa voltar ao mesmo padrão de uso ou um padrão mais grave, ela não consegue voltar ao processo de recuperação. E em muitos casos passam vários anos recaído até ser internado para realizar um tratamento. Mas apesar da recaída ser sempre o medo da família e do dependente, às vezes ela pode até ser útil para a pessoa que é dependente se convencer que ela realmente tem uma doença, que ela não tem um controle do uso de substância e que tem realmente uma doença. Boa parte das pessoas que são dependentes, elas têm muita dificuldade em acreditar que tem uma doença e aceitar que é dependente químico. E a recaída pode ser um recomeço com mais empenho e mais seriedade. O autoconhecimento é sempre uma boa estratégia para evitar uma recaída, porque através do autoconhecimento é que você vai identificar os seus gatilhos de memória e vai reconhecer os eventos e emoções e as situações que podem levar você a uma recaída. Criar um plano de enfrentamento é outra estratégia importante, porque não adianta apenas você saber quais são os seus gatilhos de memória, as situações, os eventos e as emoções que levam você ao uso. É importante também saber como enfrentá-los, ou seja, como lidar com a situação, como resolver o problema, as questões, sejam elas quais forem. Buscar ajuda para saber como fazer esse enfrentamento, de preferência uma ajuda profissional. Praticar a autocompaixão, o que é diferente de ficar se vitimizando e se colocando no lugar do coitadinho. Estabelecer e cumprir metas, mesmo que sejam pequenas metas, como por exemplo, deixar suas coisas organizadas. Manter um diário, registrando os momentos e os seus gatilhos importantes. Praticar atividades saudáveis, como por exemplo, fazer uma caminhada, ler um bom livro, praticar o autocuidado, cuidar de sua aparência. Não entre na tentação de se testar, acreditando que você tem um controle e que agora que você parou, você pode estar no mesmo ambiente ou nos mesmos ambientes que você costumava frequentar quando você estava no uso. Você pode até suportar por um certo tempo, mas não vai muito longe. Pratique os evites, os mais simples, os mais conhecidos. Evitar pessoas, lugares e situações. Tão importante quanto você conhecer todas essas estratégias
é você pôr em prática em sua rotina diária. Se você fizer uma vez ou outra, ou apenas alguma coisa, dificilmente você terá um resultado positivo. É importante que essas estratégias façam parte do seu novo estilo de vida. Claro que no início vai ser muito difícil, porque toda mudança é sempre um processo difícil, que precisa sim de determinação, de força de vontade e principalmente da prática, porque não adianta só saber e não praticar. É a mesma coisa que você tirar a carta de habilitação e nunca dirigir. Você tem carta, mas não tem utilidade nenhuma para você. E se você coloca em prática, além de lhe ajudar a evitar uma recaída, você ainda pode compartilhar sua experiência com outras pessoas que tenham problemas parecidos com os seus. E não esqueça, é possível evitar a recaída. Eu mesma conheço pessoas que são dependentes de substâncias, que estão sóbrias sem nunca, só por hoje, terem recaído, porque elas têm as suas estratégias para não recair. Agora eu vou finalizando nosso vídeo de hoje. Curta, compartilhe, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito, e assim você estará sempre recebendo informações como estas, para lhe ajudar a viver em sobriedade e para o seu crescimento pessoal. Não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda essas informações a chegarem a outras pessoas e também ajuda o meu trabalho. Muito obrigada, eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.